Um tubo em formato de U, aberto nas extremidades, é utilizado em laboratório para a obtenção da densidade D de um líquido desconhecido a partir da densidade D' de um líquido conhecido. O tubo de seção transversal uniforme possui como características um ramo esquerdo E, um trecho horizontal de comprimento L e um ramo direito D, de mesmo comprimento que o esquerdo E. São despejados no tubo volumes iguais de dois líquidos, admitidamente immiscíveis, e aguarda seu equilíbrio. Atingindo o equilíbrio, observa-se que o ramo da esquerda E encontra-se preenchido até uma altura x com um líquido de densidade D, ao passo que o ramo da direita D encontra-se preenchido até uma altura y com um líquido de densidade D'. A razão D' para que o trecho horizontal do tubo também se encontre preenchido com um líquido de densidade D' é. Bom, pessoal, nessa questão de hidrostática, nós vamos aqui analisar um tubo em forma de U, em que você tem um ramo da esquerda, o ramo da direita e uma parte horizontal que conecta essas duas estruturas. O que é que se faz? Coloca-se dentro desse tubo dois líquidos. Um líquido com densidade desconhecida, que ele chama de D, e um outro líquido com densidade conhecida, que ele chama de D'. E aí, professor, depois de um certo tempo, observa-se que os líquidos atingem uma situação de equilíbrio. E ele quer que você encontre aqui qual é a razão entre a densidade D e a densidade D' para que na parte horizontal do tubo, como vocês observam aí na figura, de comprimento L, parte horizontal de comprimento L, eu quero que nessa região horizontal você tenha o líquido de densidade D'. E aí ele te dá algumas informações. Ele diz que o líquido de densidade D, ele fica no ramo da esquerda e ele atinge ou ele forma uma coluna de altura x, enquanto que o líquido de densidade D' fica no ramo da direita e ele atinge uma coluna que tem uma altura y. Ele diz também que colocou dentro do tubo o mesmo volume dos dois líquidos. Ah, professor, verdade. Então, uma outra condição que a questão informa é que o volume de líquido de densidade D colocado dentro do tubo é igual ao volume do líquido de densidade D' colocado também dentro dessa estrutura. E agora? Bom, agora cabe a gente analisar quais são as condições do tubo em forma de U para que nós possamos encontrar então quanto vale esse quociente D sobre D'. E agora? Bom, vamos aqui analisar o tubo e verificar o seguinte. Se eu pegar um ponto, que eu vou chamar de ponto A, nessa posição do ramo da esquerda, ponto A, eu sei que acima desse ponto eu tenho apenas o líquido de densidade D. Professor, quanto de coluna, quanto de altura desse fluido de líquido você tem aí? Uma altura X, ok? Bom, esse ponto A, eu posso pegar um ponto que esteja sobre uma mesma linha horizontal, passando pelo ponto A, só que esteja no ramo da direita do tubo em U. Nós andamos horizontalmente do ponto A para o ramo da direita e chegamos e encontramos um ponto que eu vou chamar de ponto B. Nesse ponto B, você percebe que acima desse ponto você também tem um fluido. Qual é a altura de líquido você tem aí? Bom, professor, uma altura Y. E nós sabemos, quando analisamos tubos em formas de U, que pontos em uma mesma horizontal, em um tubo em forma de U, esses pontos têm a mesma pressão. Ah, professor, é uma mesma linha, né? É uma linha isobárica, de fato. Então, a saída para essa questão é você dizer aqui que a pressão no ponto A ela vai ser igual à pressão no ponto B. Professor, mas que pressão é essa? É a pressão devido à coluna de líquido existente ali, que nós chamamos de pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática, se você lembrar, ela vale dGH, onde esse D refere-se à densidade do líquido que existe acima daquele ponto que nós estamos analisando, o G é a gravidade, enquanto que o H seria a altura da coluna de fluido que existe acima do ponto a ser trabalhado. Tranquilo? E agora, bom, vamos olhar para o ponto A. Acima desse ponto você tem aí o líquido de densidade D.
Tranquilo? Então é a densidade D. A gravidade vale G e a altura de coluna de fluido que existe acima desse ponto vale X. Então, PA, a pressão hidrostática do ar, vale D, G vezes X. Enquanto que, se nós olharmos agora para o ramo da direita, você percebe que acima do ponto B você tem um fluido, que é o fluido D', e quanto ou qual é a coluna de fluido aí a ser trabalhada? É a coluna de altura Y. Então, a pressão hidrostática no ponto B vale D' vezes G vezes Y. Cancelando a gravidade de um lado com a gravidade do outro lado, podemos aqui então encontrar quanto vale a razão D sobre D'. Sim? Passando o D' da direita para a esquerda, você tem que D sobre D' fica igual a Y sobre X. Ah, professor, mas eu estou olhando aqui as opções e eu não consigo encontrar essa opção. De fato, porque agora nós precisamos aqui analisar a outra condição dada na questão. E a condição já mencionada anteriormente, que diz que o volume colocado do líquido D, ele é igual ao volume colocado do líquido D'. E agora vamos voltar e analisar o volume do líquido D e o volume do líquido D' na nossa imagem. Bom, quando eu olho para o líquido de volume D, que é esse nosso líquido aqui em amarelo, você percebe que podemos calcular quanto vale esse volume. Por quê? Bom, o volume nós podemos aqui trabalhar como sendo a área da base vezes a altura, concorda? Então, nós temos para esse líquido D' uma área da base aqui, que eu vou chamar de uma área, simplesmente de uma área A, ok? Já que o tubo, ele tem aí as dimensões do ramo da esquerda e da direita como sendo idênticas, né? Então, o diâmetro aí dessa região, por exemplo, é o mesmo da região da direita do nosso tubo. Então, a área dessa região aí eu vou chamar de A e a altura de fluido seria quanto? Seria X. Ah, verdade, né? Então, o volume do líquido D, que é aquele líquido amarelo que nós estávamos analisando, ele vale A vezes quem? Vezes X. E ele é igual ao volume do líquido de densidade D'. Bom, voltando para a nossa imagem e olhando esse líquido D', você percebe que se você imaginar que esse líquido D', que é o em roxo aí na minha figura, se ele estiver totalmente no ramo da direita, qual é a altura a ser atingida por esse líquido? Seria uma altura equivalente a L mais Y. Você concorda? Se toda essa região aqui que contém o fluido, certo? De extensão L, ela for colocada aqui, ó, a altura que nós vamos atingir de líquido D' é igual a L mais Y. Eu concordo? E a área da base ou a área dessa região aqui, ó, ela seria o que? Ela seria a mesma. Você concorda? Então, para esse líquido, nós teríamos aqui um volume como sendo igual a área da região, que é a mesma, já que o ramo da esquerda e da direita, esses ramos são iguais, vezes a altura, que seria igual a L mais quanto? L mais Y. Não é professor, verdade, né? Nós podemos aqui então cancelar o A de um lado com o A do outro. E aqui chegaríamos a uma conclusão de que o X ele seria igual a L mais quem? Mais Y. Ah, encontrei uma relação entre o X, o L e o Y. E eu posso pegar essa relação agora e jogar onde? E jogar essa relação nessa equação aqui, ó, que trabalha com D e D', que é o que a questão pede, né? Ah, agora você terminou a questão, porque assim, para terminarmos a questão, você tem que esse quociente D sobre D' seria igual a Y sobre X. Quanto vale X? O X vale L mais
y. Encontramos então, ou enfim, o quociente desejado. E agora você pode voltar aos itens e marcar como item correto o item B.